Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Luiz Cusiol com o tema Envelhecer Bem. O Espírito agradece. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, meus amigos. É uma satisfação estarmos aqui novamente para conversarmos hoje sobre um tema muito interessante e muito atual, que é o envelhecimento. E é curioso que ninguém quer morrer. Se fala da morte, ninguém nem quer comentar sobre a morte. Ninguém quer falar sobre a morte, ninguém quer morrer, todo mundo tem medo de morrer, mas também ninguém quer ficar velho. As pessoas têm receio de ficar velho, receio de ser inútil, receio de ser um peso, mas também ninguém quer morrer. Porque o ser humano, ele desconhece certas coisas e, na verdade, ele está sempre descontente. Não é? Envelhecer é algo bom, envelhecer é algo salutar. Envelhecer é um privilégio ou envelhecer é uma prova? Envelhecer é algo que pesa na pessoa, pesa na evolução do espírito. Por isso muitas pessoas não querem nem falar sobre o assunto, não querem nem pensar nisso. Deixa o tempo passar. Quando chegar a hora eu vou ver o que eu faço. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, e quando a gente chega nesse último capítulo do livro que nós estamos escrevendo, a gente fica um pouco perdido. Não só a pessoa que está vivendo a situação, como as pessoas que estão ao seu redor, os seus familiares. No momento da fecundação, onde o óvulo é fecundado por um espermatozoide, ali forma-se uma célula, é a primeira célula do organismo. Essa célula chama-se zigoto. Todo mundo já foi zigoto um dia. Queira ou não queira, todo mundo já foi zigoto um dia. E naquele momento, a gente já começa a envelhecer. Porque o envelhecimento, ele pode ser chamado também, de uma maneira mais bonita, como o amadurecimento. E aí, daquela célula vem 2, 4, 8, e aí vai se formando um embrião. E do embrião vai se formando, já começa a ter forma de gente, forma-se o feto até o nascimento da criança. Ninguém quer ser um zigoto para sempre. Porque é necessário o amadurecimento. E aí, quando se nasce, o que acontece? A criança está lá protegida, está lá no berçário, e ela também precisa envelhecer, ela precisa amadurecer. Ela não pode, não deve e não quer ficar sempre ali no berçário, enrolada, toda enrolada, que fica só com o rostinho de fora, né? O momento de comer, o momento de mamar, e ela quer crescer. E também é uma satisfação para quem está perto observar esse amadurecimento do bebê. Amadurecimento que vai ser logo uma criança que começa a nascer o dente, começa a sentar, começa a andar, e logo já está falando, e logo já está indo para a escola, e todo esse conhecimento, esse amadurecimento, ele faz parte de todos os organismos, e nós estamos falando especificamente do ser humano. Porque isso é uma lei universal, é a lei do amadurecimento, a lei do crescimento, e isso é necessário. Cada vez que nós vamos tendo nossas conquistas, nós vamos amadurecendo. Nós vamos aprendendo, vamos aí na escola, nós vamos em casa, e aí nós vamos vir adolescente, e jovem, e adulto, e nós sempre estamos amadurecendo, crescendo. Na história da humanidade,
o que aconteceu? A previsão da idade, ela foi mudando, né? Hoje, a previsão é muito maior, 70, 80 anos, da vida do ser humano, em média, no planeta Terra, coisa que um dia já foi 30, 40 anos. Mesmo a gente tendo hoje muita alimentação que veio no século XX, uma alimentação ruim. Os enlatados não ajudaram em nada na qualidade do alimento, eles ajudaram na praticidade, mas em termos de qualidade não houve melhora nenhuma. Houve esse consumo exagerado do açúcar, desenvolvendo inúmeras doenças, pressão, diabetes e, consequentemente, acidente vascular cerebral, infarto. Isso devido aos alimentos ruins que vieram principalmente no século XX. Hoje já se fala, abre internet, já se discute sobre os melhores alimentos, a melhor maneira de se alimentar. Agora descobriram, né, que olha, o açúcar em excesso é ruim, olha, as gorduras hidrogenadas são ruins, olha, os enlatados, os embutidos, as farinhas não são boas, em excesso elas fazem mal. E as pessoas estão começando a se tocar e a perceber que realmente elas, com isso, estão causando um problema para o seu corpo. Mas mesmo com esse problema, a longevidade ela aumentou. Algo que lá atrás era muito limite de 50, 60 anos, hoje é muito maior. Para vocês terem uma ideia, D. Pedro II governou o Brasil no século XIX e ele foi embora do Brasil com 64 anos e veio a falecer com 66 anos. Ele faleceu com seus 66, 67 anos de idade. D. Pedro II, né, que ele passou toda a vida dele, né, como imperador do Brasil. Hoje a gente observa o noticiário nos Estados Unidos, o debate presidencial entre dois candidatos, um com 82 anos e o outro com 78 anos. Então imagina, D. Pedro II seria uma criança, perto de dois candidatos que estão disputando a presidência dos Estados Unidos, hoje com 82 anos um e com 78 anos. Nós se lembrarmos de muitos poetas, né? Casimiro de Abreu, que faleceu com 22 anos, Gonçalves Dias com 31 anos de idade, Castro Alves com 25 anos de idade, deixaram todo um legado, né? E faleceram com essa idade, 25 anos, né? Muitos abusavam do álcool, muitos acabavam tendo vida boêmia e morriam de tuberculose, mas a vida deles é em torno de seus 25, 26 anos. Alta de Souza, que é muito lida na doutrina espírita, os seus poemas, ela foi uma poetisa muito consagrada lá no Rio Grande do Norte, e ela veio a falecer com 25 anos de idade. 25 anos de idade. Hoje, a gente vê que existe uma longevidade. Bezerra de Menezes, o nosso grande referência espiritual, o médico dos pobres, ele faleceu com 69 anos de idade. 69 anos de idade. Divaldo, hoje, ainda fazendo palestras, né, com um pouco de dificuldade, mas ele tem 97 anos de idade. Ele tem 28 anos, hoje, a mais do que quando Bezerra de Menezes veio a desencarnar. Ele, né, que muitas vezes, né, recebe o espírito de Bezerra de Menezes, imagina ele recebendo uma pessoa com 69 anos,
quando ele faleceu, teria idade, por exemplo, para ser filho dele, uma diferença de 28 anos. Então, as coisas realmente mudaram. E a preocupação que fica é o que eu vou fazer no último capítulo da minha vida, porque nós estamos escrevendo um livro, e esse último capítulo é o capítulo que nós vamos fechar, nós vamos dar o desfecho no último capítulo. E como que a gente vai escrever esse último capítulo? Ora, se a gente escreveu uma história ruim, uma história sem graça, uma história nada atrativa, o que o último capítulo vai acrescentar? Praticamente nada. Não se dá para fazer um último capítulo sensacional, formidável, tendo uma história ruim. Não dá para fazer grandes coisas no último capítulo. Agora, se a gente escrever uma história nesse livro, uma boa história, uma história alegre, uma história feliz, o último capítulo vai ser proporcional à história que a gente escreveu durante todo o capítulo. Dizem que a gente morre do jeito que a gente vive. Então, se você tem uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida com a consciência tranquila, a sua morte vai ser tranquila. Se a vida for uma vida tranquila, uma vida de paz, o último capítulo também vai ser um capítulo de paz. Mas é necessário que se construa ao longo do tempo uma história interessante. Não se dá para fazer uma história ruim, né, cheio de problemas, e depois querer consertá-la no último capítulo. O último capítulo vai trazer problemas. Então, hoje se pensa muito de alimento, se fala muito de alimentação, se fala muito de atividade física, e muitas vezes a pessoa pergunta assim, eu não tenho tempo de ir na academia, como se a atividade física fosse ir para a academia. O fato de você andar, o fato de você ter uma atividade que você se mexa, você às vezes pode descer um quarteirão antes do seu trabalho e fazer uma caminhada de um quarteirão por dia, você já está fazendo uma atividade física melhor. O fato de você fazer um alongamento adequado quando a gente acorda, isso já vai melhorando algumas coisas. Então, isso é algo que se pensa, né? Da alimentação, da atividade física, da satisfação de viver. A satisfação de viver não é não ter problemas, porque todo mundo vai ter problemas. Não é não ter doença, que todo mundo almeja não ter doença, não precisar ir ao médico, não precisar fazer cirurgia, como se isso fosse sinônimo de uma vida saudável. A pessoa pode ter doença e ter uma vida saudável. Isso pode ser até um paradoxo. Mas porque tem muita gente saudável, assim, no ponto de vista de definição de saúde, e é infeliz, e é azedo, e é mal-humorado, e está sempre de mal com a vida. E muitas pessoas que estão muitas vezes até internadas em hospitais, que estão de bem com a vida, aceitando bem aquele momento de doença ou aquela enfermidade que pode ser muitas vezes até uma enfermidade crônica, às vezes até incapacitante. É a maneira como a gente reage às nossas injúrias, né, à agressão do meio externo, é que vai fazer com que nós tenhamos sim uma vida mais equilibrada ou menos equilibrada. Ora, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus enfrentou as maiores agressões, as maiores dificuldades que um ser humano poderia ter, principalmente no final de sua vida aqui na Terra, e ele sempre teve a serenidade. Mas isso foi Jesus Cristo, isso não é para mim. Mas qual é o nosso objetivo de estarmos aqui se nós nos espelharmos em alguém? E nós temos que nos espelhar em alguém. E a nossa referência, principalmente para quem se diz cristão, é realmente Jesus Cristo, que tinha uma vida harmoniosa, uma vida
uma vida alegre. Ele mostrava a satisfação em viver e mostrava para as pessoas, e por isso as pessoas o vinham procurar, porque as pessoas queriam ter uma alegria de viver. As pessoas viviam muito tristes, muito amarguradas. Elas eram oprimidas, eram impostos, os soldados romanos oprimiam muito o povo da época, e eles viviam, não tinham grandes motivos de ter alegria. Eles buscavam essa alegria, essa satisfação de viver, e por isso eles procuravam Jesus, e Jesus ofertava para eles exatamente uma motivação, né? A motivação de conseguir viver apesar dos problemas, apesar das agressões que todos sofriam, ele conseguia levar para as pessoas a satisfação e a alegria. A nossa referência de ter como Jesus Cristo, como nosso grande referencial, é exatamente isso. Como eu posso viver, como eu posso escrever a minha vida, com tantos problemas que todos têm, cada um tem o seu, e mesmo assim ter a satisfação e a alegria de viver. Esse é o grande segredo, isso que nós estamos todo dia buscando, porque senão nós vamos ligar o piloto automático e vamos viver todos os dias igual, sem alegria, sem motivação, e esperando simplesmente chegar no último capítulo, e aí eu vou escrever o quê? Não tem muito o que escrever. Mas a partir do momento que a gente vai tendo uma vida com essa satisfação, o que vai acontecer é que quando chegar no último capítulo, a gente vai conseguir dar um desfecho bonito. É verdade que muitas pessoas chegam nessa fase com doenças. Essas pessoas muitas vezes trazem alguma preocupação para os seus familiares. Por quê? Porque os familiares também estão envolvidos. Hoje eu cuido de alguém, né? Amanhã alguém vai cuidar de mim. A gente tem que saber disso. Hoje eu posso estar ajudando uma pessoa, alguém, e amanhã alguém vai estar ajudando mim. Isso é um círculo. Isso vai se movendo, né? Por isso que a gente tem que ter essa consciência. Às vezes uma prova de uma doença na família não é só para aquela pessoa, é todo mundo que está em volta daquela pessoa, né? Uma pessoa às vezes está internada, né, no hospital, precisa de ajuda de filhos, dos irmãos, de amigos, todas as pessoas que ali estão envolvidas. Um dos grandes temores da velhice são as doenças incapacitantes, que as pessoas podem ter alguma doença incapacitante, e hoje o que se fala muito é nas demências senis, dentre as quais a principal é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, que já foi estabelecida, catalogada, o que não se sabe exatamente é exatamente o porquê que ela se desenvolve. Sabe-se que existe uma degeneração cerebral através da comunicação entre os neurônios, onde há depósito de algumas proteínas que não deveriam estar ali, e essas proteínas, beta-amiloide, proteína tal, elas interferem na comunicação lá no cérebro, começando pela memória curta. Então, a pessoa ela fala, ela repete, vai repetindo, porque ela não lembra, começa a não guardar o que ela está falando, e progressivamente vai atingindo outros setores do cérebro. E hoje se fala muito, pesquisa-se muito o que se poderia fazer para prevenir, para curar o Alzheimer, com poucos resultados. Sempre se falou muito na estimulação intelectual durante toda a vida, para a gente ter uma reserva cognitiva. O que é isso? A gente tem muita atividade, quando começa a morrer, os neurônios não ter essa habilidade, ele pode recrutar outro neurônio.
Então, se fala muito hoje, exatamente nas atividades, principalmente nas atividades intelectuais, que é você aprender uma música, aprender um idioma, ler bastante, né, para que isso possa funcionar como uma reserva cognitiva. Ou seja, se você não está conseguindo utilizar aqui, você usa ali, usa aqui. Há um indício que isso possa ajudar, mas não efetivamente impedir a instalação do Alzheimer. No entanto, estudos da neuropsicologia indicam um perfil das pessoas que desenvolvem o Alzheimer, que seriam aquelas pessoas que parece que estão querendo fugir. Espiritualmente, vai ao encontro das pessoas que acabam desenvolvendo Alzheimer, como se elas estivessem fugindo de alguém e entrando em algum lugar, e elas entram dentro delas mesmas. Aquelas pessoas que falam a vida inteira assim, eu quero sumir, eu não aguento mais, eu quero desaparecer, eu vou sumir e ninguém vai me encontrar, eu quero desaparecer. Cuidado com essas palavras, que ela pode estar estimulando o seu corpo a tornar isto uma realidade. Às vezes você pode falar isso até num tom de desabafo, mas o seu corpo lá dentro ele vai entender assim, falou, ele quer fugir, ele quer desaparecer, ele não quer que ninguém o encontre. E aí o seu organismo vai procurar ferramentas, né, vai procurar alimentos, vai procurar alguns genes, vai procurar o que for, para colocar essas proteínas em desordem cerebral. Essa é a teoria espiritual do Alzheimer. É a pessoa que ela quer fugir, ela quer desaparecer. Tá bom, então você ganhou de presente o Alzheimer, você vai fugir, você vai desaparecer paulatinamente. Então, um dos cuidados é exatamente isso, enfrentar a vida como ela é, com os problemas, né, com os seus dilemas, e ter sempre alguém para cuidar. Se você não tem os seus filhos já foram embora, se você ficou viúvo ou você ficou viúva, né, é importante para a pessoa ter alguma coisa para cuidar. A preocupação de ter um animal, um cachorro, um gato, um peixe, uma planta, alguma coisa que ela saiba que precisa dela. Então ela não vai querer fugir. Por que ela vai precisar fugir se ela sabe que tem alguém ali que precisa regar, que precisa dar uma comida, que precisa do seu amparo? Tá? Então, esse é uma teoria espiritual, comportamental, psicológica, emocional, de como o Alzheimer pode ser encontrado. Porque há muitas doenças, elas têm a sua causa espiritual. Embora os estudos, todos os estudos, todas as doenças vão para o lado da alimentação, da genética, do seu comportamento, do seu dia a dia, né? Se você desenvolveu pressão alta, diabetes, artrite, por diversos fatores, mas existe ainda o lado espiritual. Existe o lado que tem essa contribuição na formação das doenças. As doenças, muitas vezes, elas não são algo que vieram para nos punir, elas vieram muitas vezes para nos ensinar. Muitas pessoas ficam doentes para corrigir alguma coisa. É notório lembrar daquela pessoa que fumava muito, 3 maços por dia. E todo mundo falando, você está fumando muito. Mas eu não consigo. Mas você precisa parar de fumar. Mas não dá. Aí, depois de um tempo, encontra ela, não está fumando. Você parou de fumar? Parei. Nossa, mas como que você conseguiu? Você falou que nunca ia conseguir. Eu tive um infarto, precisei parar. Então, por quê? Porque as doenças, muitas vezes, são alertas para a gente mudar os nossos hábitos, nosso comportamento. Muitas vezes deixar a gente mais humilde,
né? Muitas pessoas, quando ficam doentes, elas percebem que elas são vulneráveis. Deixa um pouco o orgulho de lado. Para outras pessoas, infelizmente, o efeito é o contrário. Se tornam mais arrogantes ainda, se tornam mais orgulhosas ainda. E esses atributos que nós vamos muitas vezes tendo durante a vida, vai atrapalhar o nosso corpo, vai atrapalhar para que nós tenhamos problemas lá no último capítulo da nossa vida. Pessoas azedas, que carregam aquele azedume, né? Aquela pessoa que tudo que você pergunta não está bem, né? Tudo que você fala não presta, o café está quente demais, a sopa está quente demais, o sorvete está gelado demais, nada está bom, né? A pessoa azeda, o limão não quero porque ele é muito azedo. Essas pessoas que carregam, elas têm que mudar, elas precisam melhorar o seu comportamento. Pessoas que carregam em si a inveja, o despeito, né? Um amigo chega falando assim, olha, consegui com muito custo comprar esse carro. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas justo esse, né, que vai sair de linha. São pessoas que já mostram, né, o seu despeito, né, a sua inveja. Isso aí, ela só vai destruindo o seu físico, o seu emocional. E um dia a conta vai chegar. A conta vai chegar. Se você viveu a vida inteira dessa maneira, quando chegar lá na terceira idade, no último capítulo do seu livro, você vai continuar, você vai ter que prestar conta de tudo isso para você mesmo. Por isso, muitos idosos, eles colocam para fora aquilo que eles represaram a vida toda. Né? Muitos idosos, você vai conversar com eles, ainda nem estão ainda numa fase de demência, mas estaria numa fase pré-demência, ainda tem uma boa lucidez, mas se tornam muitas vezes agressivos, muitas vezes se tornam mandão, azedos, né, agressivos. E aí muitas vezes, nossa, mas ele não era assim. Ou era e se conteve a vida inteira. Se conteve e agora está colocando para fora. Por isso que ao longo da vida, a vida é um treinamento. É um treinamento que a gente vai fazer o fechamento no último capítulo. E tudo isso, você tem um objetivo, novamente se preparar por uma nova encarnação. Tudo que a gente está fazendo aqui, nós estamos nos preparando para que tenhamos de novo uma nova vida. E a outra vida nós vamos viver de novo e nos preparar para outra vida. Por isso que nós temos que viver bem, porque aí nós vamos envelhecer bem, vamos viver bem, porque aí nós vamos morrer bem. E nós temos que encarar o assunto de frente. Então, nós vamos fechar a palestra de hoje, né, o nosso bate-papo, para lembrar da importância de que envelhecer não é algo penoso. Tá? Muitas vezes pode ser difícil, mas será sempre um retrato daquilo que a gente viveu. Então, vivamos bem, né, com alegria e com satisfação, e aí nós teremos provavelmente uma velhice proporcional. Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos e até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.